Eu já vi pessoas, eu já vi especialistas dizendo que eles não veem necessidade em simulados. Sim, Respeito, também. mas discordo. O que acontece? Coisas que eu aprendi no simulado. Então, basicamente, a sua rotina tinha ali uma boa organização, videoaulas, flashcards Videoaula das básicas. básica. Das básicas, aí as específicas você ficava batendo mais letra de lei e questões, pelo que eu Sim. entendi, E depois flashcards. e flashcards. E simulado você fazia também. Sim. Você tinha preocupação depois de pegar esse simulado pra ver onde você errou e tal, ou simplesmente passar pro próximo, depois que Não, você eu terminava? voltava. Você voltava. E, coincidentemente, eu nem sei por que eu fiz isso, mas eu fiz vários simulados. E aí no final eu tive a curiosidade de pegar a média da nota dos meus simulados, né? 88 e pouquinho, 88 Que foi a sua nota depois. Você manteve a Coincidência, média. é. Porque é muito louco, né? Tem muito concurseiro que faz o simulado e até faz a forma correta, cronometra, pra realmente administrar bem o tempo de prova e tal. Só que depois ele não tem a preocupação de voltar e ver aonde ele errou. A ideia do simulado pra essa galera é, eu quero saber a minha nota e passar pro próximo. Cara, mas ali que ele tem uma grande lição pra corrigir e voltar grande pra próxima, né? Eles não têm tanta essa preocupação. Eu já vi especialistas dizendo que eles não veem necessidade em simulados. Sim, Respeito, eu também. mas discordo. O que acontece? Coisas que eu aprendi no simulado. Primeiro, eu tinha preocupação, como eu disse, dessa questão da organização, de sentar numa cadeira ruim. Eu sabia exatamente o que eu ia comer na prova e eu testei qual era a ordem das questões. Eu fui testando isso no simulado. Eu vou começar pelo direito, eu vou começar pelo português. Tanto que quando eu cheguei na prova, eu sabia que eu ia ter problema de tempo. Porque eu comecei a ver a questão do fiscal e eu vi que nos meus simulados eu sabia exatamente quanto tempo eu ia demorar no bloco de português. Eu sabia exatamente quanto tempo eu ficaria no bloco de direito. E assim, eu organizei a ordem. Então, sei lá, com 2 horas de prova, eu sabia que eu ia ter problema na última hora. Pela forma como. E isso é uma coisa que só o simulado te traz. Eu concordo E perfeitamente. teve mesmo ou não? Sim, porque foi exatamente o que aconteceu. Nessa prova é interessante porque eu conto, né? Eu consegui passar no TJ, eu fui aprovado, mas não foi uma prova que me deixou satisfeito, porque eu tive sérios problemas com a gestão de tempo. Eu tive que chutar questões. E, obviamente, as questões que eu chutei, eu não acertei. Eu tive problema de tempo no final. Que poderia ter sido pior se não tivesse feito simulado. Mas aí é interessante que, assim, você se prepara para o pior esperando o melhor. Sim. Então, por que eu tirei 88 na prova do TJ? Porque eu estava estudando para tirar 90 e poucos. Então, quando eu não negligenciei nada, eu plantei a aprovação. Eu levei a sério português, eu levei a sério informática. Então, por exemplo, o meu desempenho, o fato de eu ter... Porque a gente não espera gabaritar por português na prova do TJ. Às vezes você espera acertar 22, 23. Mas o fato de eu ter gabaritado já cobriu aquela questão de matemática que eu cobri, que eu chutei e errei, porque eu não tinha tempo. Sim. O fato de eu ter ido muito bem em informática já conseguiu cobrir aquela questão estranha de atualidades que ninguém sabia. Então, você se prepara para a prova da melhor forma possível, entendendo que você vai ter surpresas. Sem dúvida. Aí no final. É diferente. Você se prepara olhando para uma. É interessante que a gente teve aquela conversa no início, né? A prova quebrou o padrão. Não é que a prova, ela fez. A VUNESP fez o que ela sempre faz nas provas do TJ, que é inovar um pouquinho. Então, quando você vê uma prova que tem mais de 100 mil inscritos, eu fico com a impressão de que, da forma que a VUNESP estrutura uma prova, vai muito além de apenas questão fácil e questão difícil. Ela vai saber que quando ela coloca um texto da Clarice Lispector, ela vai exigir uma subjetividade que o aluno vai precisar, o fogo queima, o fogo arde, ele vai precisar mais de 3 minutos naquela questão. Então, mesmo que ele acerte aquela questão, a VUNESP já roubou um pouquinho do seu tempo. Tem várias formas de você ser avaliado. Então, eu acho importante que você também se prepare de várias formas com relação à questão de tempo. Não é só botar o conteúdo na sua cabeça. Você tem que ter uma boa gestão de tempo por blocos. Então, cara, é a sua vida. Então, vamos colocar assim, de forma muito clara. Eu tirei 88. Cara, quem tirou 85 ficou de fora. Caramba. Eu não sou melhor que essas pessoas.
Foi no detalhe. Foi no Foi detalhe. no detalhe. Então, quando você se organiza, fala assim, quantas vezes eu vou ao banheiro? Cada detalhe que você... Porque assim, você está enfrentando um mar de possibilidades, de coisas que você não controla. Então eu acho que assim, desde que você não seja neurótico, o máximo de pequenas... É aquela questão, provavelmente você já deve ter lido em algum livro, aquela questão do 1%. Sim. Busque melhorar 1%, só que você melhora 1% aqui. E aquilo vai criando um efeito que consegue trazer aquele resultado. Então eu falo assim, se você, repetindo, não sendo exagerado, não sendo neurótico, tente cobrir todas as bases de uma boa forma. Então, por exemplo, tem um aspecto de exatas que não é só você conseguir resolver a bendita questão de matemática, etc. É você conseguir resolver a questão rápido. Então, por mais que você olhe, eu acho esse edital aqui mais simples, se você negligenciar a sua preparação, talvez uma questão de matemática que você pudesse matar em 2, 3 minutos, você vai matar em 6. Você não sabe, mas você... Roubou o tempo até do gabarito, verdade. inclusive, né? E tem gente até que mata a questão, mas erra no gabarito de tão nervoso ou apressado que tá. É interessante que você falou, realmente, no detalhe, você, por exemplo, pegou o seu ponto fraco, que era o português da Polícia Civil, e transformou no seu ponto forte, que você gabaritou, né? Não posso falar que eu me vinguei da Vunesp, coitado. O pessoal É uma banca, eu nem posso falar, porque é uma banca, eu sempre achei a Vunesp uma banca justa, né? Sim, Então sim. nem posso falar que eu me vinguei. Eu me vinguei da minha própria negligência, né? Eu que cresci. Não, mas o jeito que ele levou a prova é. Poucos Muito eram a aqui, sério, né? Poucos eram no podcast. Falou desse jeito, assim, com esse, porra, Com tanta prova, convicção, né? detalhe e tal. Isso eu falo, assim, eu não posso, foi o que eu disse aqui antes, eu não posso falar de CESP, naquela época específica, naquele momento, com aquela preparação, cara, naquele momento eu estava especialista em Vunesp. Ia ser difícil a banca tentar me derrubar. Ia ser muito difícil. Perfeito. Tudo que eu podia fazer, porque ainda mais, como era um tempo muito curto, abri o edital, eu falei assim, ó, o que depende de mim, eu vou fazer. Eu fiz. Sabe? Consciência limpa, cara. E eu concordo com o que você falou sobre simulados. Nós já recebemos muitas pessoas que defendem muito simulado aqui e muitas pessoas que criticam muito simulados. A gente já recebeu os dois perfis. Quem geralmente critica vai falar o seguinte, falar, mas você nunca vai simular o dia do concurso, porque lá tem a galera entrando, barulheiro, o cara comendo do seu lado, pagode na rua lá, tocando barulho. Fala que é tipo um simulado fajuto, né? Um simulado fajuto. Mas, cara, você não quer simular 100% do dia da prova. O que você puder aproximar e vivenciar já ajuda. Porque quando você cria um simulado que seja em casa mesmo, você já consegue controlar a administração do tempo. É um pouco, não é tudo, mas um pouco do controle emocional. O que você falou, estratégia de prova. Exato. Porque o concurseiro ingênuo que tá começando, ele vai seguir a ordem das questões. A ideia não é essa. Você tem que ter uma estratégia por onde você vai começar, aonde você ganha tempo, e onde você vai deixar pro final, que você vai precisar naturalmente de mais tempo, qual é o horário pro gabarito que você vai reservar, quantas vezes pro banheiro, o que você vai comer, vai levar uma marmita de feijoada lá na hora. Tem concorrente que leva sonho de valsa, fica comendo que nem um capeta do seu lado aqui, exatamente, abrindo saco. Então, aquilo que você pode simular em casa, pô, já cria uma casca. Você não vai chegar lá, marinheiro de primeira viagem, né? Então eu concordo, você tem sim suas vantagens, e é o que você falou, aí você começa a investigar onde você tá errando, pô, você tá ajustando o detalhe. Porque é muito comum o concurseiro chegar em 70%, 65% e não sair dali, porque tá faltando o detalhe. O detalhe, às vezes, com o simulado e corrigindo, entendendo onde ele errou, é aí que ele começa a subir ali rapidinho numa reta final. Aqui, ó. Eu penso assim, quando você está se preparando para concurso, tem 2 jogos que você está jogando. O jogo externo, que é como eu vou para essa banca, e o jogo interno, que é você se conhecer. Você tem que entender as suas características. Então, você acha... Porque eu gosto de... Sou meio detalhista, eu também sou desconfiado. Então, eu penso o seguinte, cara. Você simplesmente abrir a prova, começar da questão 1 e até a 100, por exemplo, não é do seu melhor interesse. Pode ter certeza que a banca vai te minar de várias formas. Não, vou contar uma coisa, por exemplo, aqui, tá? Eu tive uma deficiência na minha preparação. É não assistir às aulas do Diego Pureza. Era em penal. Eu abri o caderno, eu errei 3 questões de penal, aquelas 3 primeiras. E eu sabia que eu tinha errado. De classificação sujeitos lá do... Porque eu bati assim, porque eu só dei aquela lidinha assim, e naquele momento... E tem uma questão da prova também que é o seguinte, é muito diferente você pegar uma questão no conforto do seu lar, descansado e falar, essa questão é fácil, essa questão é difícil. Não. Quando você presta um concurso,
É o peso daquela. Você tá sentindo o peso da prova inteira na sua cabeça. Então, aquela questão é pra te deixar cansado. Essa questão é pra te deixar ansioso. Então, Que loucura, né, cara? cara. E eu cheguei nesse ponto, assim, de preocupação. Então, quando eu bati o olho nas 3 primeiras questões, que eu falei assim, eu não tô seguro nessas 3 primeiras. Que era a minha estratégia, porque nos simulados, cara, eu nunca errei uma questão. Eu tava até confiante demais. Por isso que talvez eu subestimei, foi uma matéria que eu subestimei, dava dando uma lidinha. Ah, sou formado em Direito, não me preocupei em aprofundar um pouquinho, né? Nem. Ok. Cheguei na prova, tomei esse tapa na cara. O que eu fiz? Falei, cara, pedi pra ir no banheiro, olhei no espelho. Falei, firma o golpe, rapaz. Agora vai, ou vai ou vai. Assim, não importa, eu vou sair na mão com a VUNESP aqui, não importa o que eu vou fazer. Eu vou sair na mão e eu vou dar o meu melhor. Então, beleza. Sei lá, essas 3 questões não vai rolar, não vou conseguir bem nelas, mas agora eu vou dar o meu melhor em todos os outros aspectos, hein? E deu certo. Aí deu certo. Acho que todo mundo tem alguma história assim de subestimar a matéria que se sente mais confortável, porque pô, eu sou professor de penal e eu passei por isso quando eu fui fazer minha prova da OAB. Penal foi a única, na época eu não era professor, mas já era uma matéria que eu era apaixonado, lia muito penal, estudava muito. E na prova da OAB foi a única matéria que eu não estudei, porque eu pensei, pô, penal, isso aqui eu vou tirar de letra. Foi a única matéria que eu fiquei abaixo da média, porque eu caí em todas as pegadinhas. Porque uma coisa é você achar que tem um domínio teórico, agora quando você vê como cai em concurso. E eu lembro dessas questões do TJ, porque eu lembro que até dono de cursinho tava reclamando, mas fugiu do padrão, tá caindo doutrina. Cara, mas já é uma realidade há muito tempo já. A VUNESP ela não tá colocando só a letra da lei. Ela quer que você interprete se é um crime material, formal, quando consuma, se é de mão própria, se é um crime comum. Eram os sujeitos, né? Acho que perguntava sobre sujeitos, se era um crime comum ou próprio. Então isso cai, não tem jeito. Já não tinha uma questão do concurso do interior Teve. que foi nessa linha? Teve. Então. As minhas aulas, hoje eu não gravo mais aula pro TJ, mas na época eu passava toda essa explicação. Momento de consumação, a classificação do crime e dos sujeitos. Porque eu sabia que aquilo tava caindo. Ou que poderia cair. Se eu tivesse assistido. E aí, quando você terminou a sua prova, ali você já tinha convicção que você tinha passado ou bateu de qualquer forma aquela ansiedade?